Olá, meu nome é Paulo Tomio Minami, sou dentista, especialista em dentística e vim conversar um pouco com vocês a respeito do que a odontologia pode servir como um bem-estar. Antes de a gente iniciar propriamente o assunto, eu gostaria de, como especialista em dentística, focar um pouquinho como a gente trata estética dentro da nossa profissão, né? Quando a gente fala em dentística, normalmente a gente vai lembrar logo de beleza, de um perfil bonito, né? E associamos isso a um sorriso harmonioso dentro da odontologia. Mas dentro da dentística, nós procuramos ver a estética como uma forma um pouco além disso, né? Nós vemos isso como uma autoestima, né? Como uma autoconfiança, como saúde para as pessoas, né? Então, tem muitos pacientes que chegam em nossos consultórios com um sorriso mal alinhado, os dentes muito desgastados, a gente devolvendo a forma dos dentes para as pessoas, isso gera uma autoestima e ela se reintegra muito mais fácil à sociedade. Né? O que a gente procura buscar? A gente procura buscar o equilíbrio estético de um sorriso, né? A posição e o alinhamento dental, o tamanho e a forma dos dentes, micro e macro estética. Micro e macro estética se refere aos dentes e a toda a estrutura que envolve o sorriso, né? A boca, os lábios, a face em geral e principalmente hoje a cor dos dentes. Hoje todo mundo quer ter um dente um pouco mais claro, né? E isso é possível dentro da odontologia de hoje. Hoje a gente tem dentro da odontologia, continuamos, né, com a doença cárie e a doença periodontal, né? E hoje, muito o estresse, né? Isso normalmente vai gerar bruxismo e um apertamento dental, e isso é muito prejudicial à saúde. O que é bruxismo? Bruxismo seria uma desordem funcional que se caracteriza pelo ranger ou apertar dos dentes, isso durante o sono. E ele vai provocar um desgaste dos dentes. Provocando um desgaste, perde-se a anatomia, como se observa nessa imagem. Perdendo a anatomia, normalmente ele vai perder muito da função que é de mastigação, né? Ele vai ter uma mastigação muito deficiente. O que pode provocar o estresse, né? O estresse pode estar ligado a causas genéticas, mas hoje, dentro da vida moderna, muito a estresse, a tensão, a ansiedade, isso gera um apertamento dental. Os fatores de risco, né? Normalmente o estresse, isso vai aumentar, né? Com o aumento da ansiedade, do estresse, né? Bem como sensações de raiva, de frustração, né? Isso podem levar ao apertamento, ao ranger dos dentes, né? A idade, isso em muitas crianças acontece, o ranger, muitas mães nos procuram, né? Dizendo que os filhos pequenos estão rangendo os dentes, né? E às vezes muito forte, mas isso normalmente, geralmente isso desaparece na adolescência, tá? Requer apenas alguns cuidados, né? Alguns cuidados para ela não desgastar demais os dentes, não provocar perdas, né? Precoces, como um desgaste muito excessivo. Tipos de personalidade, pessoas agressivas, pessoas competitivas, né? Pessoas muito hiperativas, normalmente têm essa tendência a fazer o bruxismo, né? A ranger os dentes durante o sono. E substâncias estimulantes, então evitar nicotina, cafeína, álcool, drogas, principalmente isso antes de dormir, né? Então isso vai gerar um estímulo e pode levar ao ranger dos dentes. Quais são os sinais que a gente encontra nisso? O primeiro sinal que a gente, né, profissional dentista, visualiza são os desgastes excessivos dos dentes, né? Então, normalmente pessoas que têm esse desgaste muito excessivo, ele provavelmente está com algum problema de bruxismo. Fora isso, né, muitas pessoas não associam esses sinais ao bruxismo, né, que são dores de cabeça, dores musculares, os estalos, zumbidos, né, e muitas vezes as pessoas vão procurar uma fisioterapia, né, começam um tratamento, tem uma melhora significativa, mas isso não passa totalmente. Por quê? Porque ainda um dos motivos principais não foi removido, né? Por que
o bruxismo pode provocar isso? Porque quando você faz um ranger, um apertamento dental, você acaba forçando muito várias musculaturas da face, né? Como, por exemplo, aqui na imagem, o músculo temporal, né? O masseter. Então, tudo isso, o quê? Isso tudo está ligado a outras musculaturas, principalmente musculaturas das costas, né? Então, começa com dores no ombro, né? Então, tudo isso pode ser provocado pelo bruxismo, né? Como é que a gente faz o diagnóstico disso? É difícil a pessoa sozinha descobrir que ela tem bruxismo. Primeiro, alguém precisa presenciar ou escutar o seu ranger durante o sono, né? Fora todos esses outros sinais que podem apresentar, mas principalmente se alguém presenciar e escutar o seu ranger, né, vai acontecer isso. Então, isso é o que a gente chama de estresse descontado dos dentes. Então, se você tem dores de cabeça nos músculos do rosto, pescoço, ou as costas, ou na mandíbula mesmo, isso pode ser bruxismo, que é o ato de ranger ou apertar os dentes. Isso pode acarretar lesão óssea, pode acarretar quebra e até perda dos dentes. Então, é bom estar atento e procurar um profissional competente para poder fazer o tratamento, né? E como é que a gente vai tratar isso? Primeiro nós vamos avaliar as causas, se é uma causa dental ou se é uma causa psicológica, né? Pode ser uma causa psicológica também, né? O estresse leva muito a isso. Dentro do nosso tratamento, dependendo do estado que estiverem os dentes, muito desgastados, isso pode ser que tenha que se fazer uma reabilitação, ou seja, reanatomizar todos os dentes, devolver a forma, devolver a função para esses dentes. E isso acompanhado normalmente de uma placa interoclusal, né? Uma placa de repouso, uma placa de bruxismo que a gente chama. Isso ele vai ser usado durante a noite, durante o sono, para evitar o desgaste excessivo dos dentes, né? E o que a gente precisa fazer fora isso? A gente precisa colocar a oclusão em função, né? O que quer dizer ao colocar a oclusão em função? Isso quer dizer a gente colocar, fazer o posicionamento dos dentes de uma forma correta, devolver o que a gente chama de guias de oclusão. Ou seja, na nossa mordida a gente tem alguns princípios, né, que devem ser obedecidos. Ou seja, quando a gente toca, por exemplo, os dentes da frente, não podem tocar nenhum dente do fundo. Ou quando a gente faz um toque de lado, normalmente vai tocar só nos dentes caninos, né? Os outros dentes não devem tocar. Isso são guias de proteção mútua que a gente chama, tá? Então precisa devolver tudo isso e, lógico, tratar as causas psicológicas, né, para a gente poder concluir satisfatoriamente um tratamento. Quais são as recomendações? Consultar o dentista com regularidade, né? Isso a gente costuma sempre estar falando para os nossos pacientes, né? A gente consegue com alguns, com outros um pouco mais de insistência. Evitar apertar os dentes em estados ou situações complexas, né? Pessoas que mordem sistematicamente objetos duros, como lápis, canetas, etc., né? Evitar fazer isso. Fazer exercícios físicos, né? Para controlar o estresse e o uso de uma placa interoclusal quando recomendada. Essas são as recomendações que a gente poderia estar passando para o tratamento do bruxismo, né? Um outro assunto que eu gostaria de conversar com vocês seria sobre a odontologia minimamente invasiva. O que é isso, né? Acho que todo mundo já ouviu falar de medicina minimamente invasiva, né? E quando a gente fala que a gente passou isso para a odontologia também, o que é isso? Isso é um respeito sistemático que nós, profissionais dentistas, devemos ter aos tecidos originais. Ou seja, saber reconhecer que os materiais restauradores, por melhores que sejam, uma resina composta de última geração ou uma cerâmica, né, elas não têm o valor biológico como o tecido original, tem um valor biológico muito inferior. Isso acho que todo mundo consegue entender, né? E a odontologia minimamente invasiva, o que é? É um comprometimento que a gente tem que ter, ou seja, que o paciente tem que ter junto com a gente nessa promoção da saúde bucal, né? Ela tem que assumir junto com a gente os cuidados diários com a sua higiene bucal, alimentação adequada,
uso dessa placa interoclusal quando recomendada, né? Isso é fundamental para que a preservação e a manutenção da sua dentição natural seja por toda a vida. A odontologia minimamente é uma filosofia de trabalho, né? E dentro disso, não são todos os profissionais que seguem essa linha, né? Infelizmente. Dentro da dentística, a dentística é a especialidade que, acredito eu, que siga mais, que consegue seguir mais essa linha de odontologia minimamente invasiva. Essa filosofia de trabalho, ela vai incorporar os conceitos de máxima preservação das estruturas dentais sadias, ou seja, a gente vai evitar o máximo possível o desgaste de estruturas sadias, né? Diferentemente do que a gente fazia antigamente, né? Para a gente poder fazer qualquer tratamento, a gente fazia um desgaste muito excessivo dos dentes. Hoje não, hoje a gente procura manter tudo que é sadio, né? Isso, a longo prazo, isso é preservação de saúde bucal, preservação de saúde oral, né? E hoje o que a gente observa? Que a população ela envelhece com os seus dentes, diferente de tempos atrás, onde a população envelhecia sem muito dos seus próprios dentes, né? Envelhecia muitas vezes com uma dentadura. E hoje a gente procura evitar isso, tá? Então, por exemplo, assim, nesse caso aqui, um paciente me procurou por quê? Porque ele quebrou um pedaço do seu dente, né? A pontinha do seu dente, né? A parte incisal, que a gente chama do dente. E o que a gente faria nesse caso? Se fosse antigamente, provavelmente teria que desgastar todo o dente e, para recuperar a forma, fazer uma coroa. Então, fazer um desbaste inteiro nos dentes. Hoje não, hoje a gente simplesmente, sem desgaste nenhum, a gente vai provocar um condicionamento nesse esmalte dental e a colocação de um adesivo dentinário e a colocação de uma resina composta de última geração. Então, a gente consegue recuperar a forma de uma forma muito interessante, sem desgaste nenhum. Isto é odontologia minimamente invasiva, né? Acredito que ninguém hoje queira ter o seu dente desgastado sem necessidade. Então, dessa odontologia minimamente invasiva, que é uma filosofia, ela vai adotar condutas terapêuticas que vão gerar o menor dano possível às estruturas naturais do órgão dental, né? E dos tecidos biológicos dos pacientes. Isso sem prejuízo dos objetivos que a gente quer atingir nesse tratamento. A consequência do uso dessa filosofia é para que o paciente tenha um tratamento menos invasivo e com uma segurança muito eficaz, né? Então vai gerar tratamentos muito mais seguros e menos mutiladores, né, do ponto de vista mutilador. Por exemplo, aqui nessa outra imagem, o que a gente tem? Uma paciente que me procurou, por quê? Porque ela estava com o dente, ela tinha feito um tratamento ortodôntico, né, tinha finalizado, e um dente que tinha sido feito o tratamento de canal estava mais escuro que os outros. Ela procurou um profissional, fez um clareamento dental nesse dente, mas infelizmente não conseguiu atingir um sucesso estético satisfatório. Então ela me procurou, era um final de ano, né? Então o que a gente fez? Sem desgaste nenhum, a gente colocou uma resina composta e obteve um resultado bem satisfatório. Isso sem desgaste nenhum. Isso é possível hoje dentro da nossa especialidade, que é a dentística moderna, né? Com esses materiais que a gente tem. E isso tudo, dentro da odontologia minimamente invasiva, procurar, né? Nós procuramos dar orientações aos pacientes a respeito de higiene, né, de dieta, uma fluoroterapia correta, né? Hoje em dia não há necessidade de se fazer a fluoroterapia como a gente fazia antigamente. A água é fluoretada. Sendo fluoretada, então, o uso de flúor sistêmico pode ser prejudicial, não pode ser, né, usado abusivamente. Tá? Então, procure um dentista para ver a necessidade ou não de se fazer uma fluoroterapia. Então, dentro da nossa profissão, nós trabalhamos com dentística, né? Com ênfase principalmente em estética dental. E isso, tem uma frasezinha aqui que foi escrita pelo
Dr. Kraft, ele diz, sorrir pode ajudar a diminuir o estresse. Né? Um sorriso verdadeiro que exige esforços dos músculos dos olhos e da boca pode ajudar a diminuir os batimentos cardíacos depois de passar por uma situação estressante. Então, isso tudo, dentro da nossa profissão hoje, né, é o que a gente procura realizar. Né? Devolver um sorriso harmonioso, sendo que dessa forma a gente consegue melhorar a qualidade de vida, ou seja, a devolução de uma autoestima, né, para o nosso paciente. Né? Então, dentro do que a gente consegue ver dentro das nossas clínicas, né, tanto na clínica particular quanto na clínica dos cursos que a gente atua, é que muitos pacientes, muitas vezes, eles chegam, né, quietos, né, ficam sentados num canto, né, com os dentes muito desgastados, muito judiados, e de repente a gente começa o tratamento dessas pessoas, começa a devolver o sorriso, e essa pessoa começa a se sentir muito mais motivada, né, muito mais de bem com a vida. Né? Então ela começa a investir em si mesmo, começa a fazer cursos. Né? Então a gente tem um caso muito interessante de um rapaz que ele era um peão de obra de verdade, ele era, né, e em algum tempo, depois que a gente começou a trabalhar no sorriso, né, na devolução do seu sorriso, ele começou a realmente a se sentir mais motivado, ele começou a fazer cursos, né, voltou a investir em estudos e em pouco tempo, né, em questão de 1, 2 anos, ele de peão de obra ele passou a ser gerente. Né? Então, tudo isso nos dá uma satisfação muito, mas muito grande de ver que uma pessoa que passa de uma situação dessa, né, e consegue voltar a ter uma vida social mais ativa. Tá? Então, isso que a gente procura devolver aos nossos pacientes. E, principalmente, né, tomar muito cuidado com as doenças modernas de hoje em dia. Né? Então, procure um cirurgião dentista para avaliar. E a causa do bruxismo é um fator interessante, porque tem aumentado demais nos consultórios, né, esses casos. Né? A gente não via tanto antigamente. Hoje, a grande maioria da população sofre de bruxismo, por conta principalmente do estresse. Né? Então, procurar levar ter uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Procurar não levar as frustrações para casa, né? Deixa isso no trabalho, procura deixar isso no trabalho, né? E investir mais em saúde. Tá? E isso tem cura, isso tem tratamento. Tá? Então procure um dentista de sua confiança para você poder fazer uma avaliação desse quadro, tá? Principalmente quando se tem dores de cabeça, enxaquecas muito constantes. Isso é muito interessante de se fazer. Né? Procurar pessoas que tenham realmente capacidade para tratar essas causas. Por quê? Porque a oclusão, na verdade, é uma especialidade que a gente tem dentro da nossa profissão, mas é um conceito que todos os profissionais dentistas deveriam ter e levar a sério, né? Porque isso realmente é o que a nossa motivação de trabalho, devolver a oclusão, devolver o sorriso, devolver função, né, para os nossos pacientes. Né? E dentro disso, a gente gostaria de agradecer o convite feito para esse bate-papo. Né? Estamos à disposição, né, para dúvidas, perguntas. Né? É só mandar, acredito eu, para a redação aqui desse local, e eles encaminharão e eu responderei com a maior satisfação. Né? Eu sou dentista formado pela Universidade Estadual de Londrina, né, há alguns anos já, né, ministro cursos, né, de dentística com ênfase em estética em vários locais aqui de São Paulo, e nas APCDs, né, APCD de São Bernardo, da Saúde, do Ipiranga, a gente está indo agora para o Tatuapé, então a gente tem vários locais que a gente está atuando. Né. Fora isso, sou presidente do núcleo de uma APCD de Itaquera,
né, diretor de revista da revista eletrônica da APCD de São Miguel. Atuo como clínico geral, né, e como especialista em dentística. Tá? Então, agradeço muito ao pessoal pelo convite e estamos à disposição para as dúvidas. Muito obrigado.